Bom, na verdade, assim, eu marquei essa web hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a parte final da nossa disciplina. De forma geral, a gente já está disponível no AVA todos os conteúdos que estavam Te ligo. previstos para a disciplina. Já estão todos eles disponibilizados, né, de todas as semanas. Então, nós estamos praticamente na última semana da disciplina. Foram feitas as atividades avaliadas, né, que na verdade foi a primeira atividade, os 2 fóruns, né, e mais uma atividade parcial, conforme tinha sido previsto e programado inicialmente, que era a parte da avaliação durante a disciplina, ou seja, os 2 fóruns, que valem 10% da nota, é a parte da frequência, e a atividade parcial, que foi feita, que vale 30% da nota, e agora nós vamos ter uma atividade final, que agora depois eu vou explicar para vocês como irá funcionar. Os conteúdos, a gente seguiu o que estava sendo postado, né, em cada semana. Nós tivemos, desde a nossa última web, né, nós estávamos naquela parte que tratava da elaboração do processo orçamentário, que falava do PPA, da LDO e da LOA, que foi que a gente falou bastante na primeira web. Depois nós tivemos um material que, inclusive, foi a base para fazer a atividade avaliada. Depois nós tivemos aquela sessão em que tratou dos modelos participativos, né, de orçamento, que também serviu como base para fazer o fórum, né, para desenvolver o fórum. Depois nós tivemos a atividade, a semana em que tratou dos modelos de avaliação do orçamento, falando então dos modelos de controle, né, da importância do controle interno, controle externo, como é que esses elementos então interferem no acompanhamento dos registros relacionados à atividade pública, em especial o impacto que se tem no controle orçamentário. Por último, essas últimas 2 semanas eu trouxe exemplos reais aí sobre o plano plurianual, já que a nossa disciplina tem um foco no planejamento, então a gente trouxe o plano plurianual da União e do Estado, né, e agora nessa última semana o plano anual do município de Porto Alegre. Só para vocês terem uma ideia de como é a construção do planejamento no setor público. Em termos práticos, né, é o que dava para ver na nossa disciplina, porque o objetivo principal é vocês terem conhecimento de aonde encontrar, né, e que tipo de documentos devem compor esse planejamento público, né, tanto a nível de União, de Estado, como de município. A União ela é única e tem maior estrutura, então ela tem um planejamento muito detalhado. O Estado, cada Estado tem as suas características, né? A gente pegou aqui do Rio Grande do Sul para vocês terem uma ideia do que está próximo da gente, né? E os municípios, sim, tem uma diversidade de planos plurianuais, porque o porte do município acaba, muitas vezes, inviabilizando planejamentos mais detalhados. Então, nessas últimas partes, a gente tratou mais desses aspectos relacionados à parte mais prática do planejamento. Então, assim, conforme está previsto, agora a última parte final, e eu quis fazer essa web agora no final justamente para, primeiro, esclarecer alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, né, nesse material que a gente disponibilizou, e segundo, orientar vocês como vai ser o processo da avaliação final, da prova, da avaliação final. Na minha percepção, num curso de especialização, a disciplina ela se constrói no transcorrer dela, né? Então, a avaliação, o processo, o ideal é que ele fosse feito todo no transcorrer da disciplina. Mas as normas da UAB, elas estabelecem que tem que ter uma avaliação final, tipo
uma prova final, uma coisa assim, um evento desses finais. Então, para atender isso, eu elaborei uma avaliação, que agora eu vou explicar para vocês, mas eu acho que o que me traz mais valor nesse processo é o trabalho que foi feito durante a disciplina. É as discussões que tiveram no fórum, as intervenções, as possibilidades de cada um colocar a sua opinião, ouvir a opinião dos colegas, trocar ideias, porque, de uma certa forma, o fórum permite, né, essa troca. A atividade que foi feita de forma parcial, que foi justamente em cima do foco principal, né, que era o orçamento, dentro daquela discussão ali, daquele caso, para vocês tomarem algumas decisões e responderem aqueles aspectos que estavam propostos. Para mim, isso é o essencial da disciplina, que é justamente vocês terem a oportunidade de expor a posição de vocês nas discussões e também fazer uma atividade que estava focada na parte central da nossa disciplina. Mas, como a gente tem que seguir os parâmetros estabelecidos, nós temos que ter uma avaliação final. E aí, conversando com a coordenação, eu constatei que é possível a gente fazer uma avaliação na forma de um quiz, que é o que a gente chama de um questionário. Então, eu montei uma proposta de quiz, que vai estar liberada a partir do dia 17, e eu vou trabalhar da forma como eu costumo fazer com esses quiz quando eu faço com os alunos do presencial e nos outros cursos à distância. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com quiz em alguma outra disciplina, mas às vezes também depende do formato que cada um faz, né? Então, o que eu montei como material para a gente fazer essa avaliação final? Eu montei um quiz com 6 questões, tá? E essas 6 questões, elas são bem simples e não são questões de responder, são questões de marcar a alternativa correta e de VOF. São bem objetivas. Tá? Não são questões para escrever, para discorrer, porque vocês já escreveram quando vocês fizeram o fórum e já escreveram quando fizeram o estudo de caso. Então, é mais para a gente poder avaliar se vocês, pelo menos, quem não... Eu sei que a maior parte fez isso, mas alguns estavam talvez um pouco mais distante, pelo menos olharam os slides e o material que a gente disponibilizou. Tá? Então, as questões são objetivas e são simples. Podem ser respondidas, né, da forma como vocês quiserem, mas eu aconselho que vocês abram os slides e vão respondendo, porque vão ser 6 perguntas, tá? E eu montei ele de acordo com as nossas unidades. Então, vai ter uma questão relacionada à semana do planejamento orçamentário empresarial, orçamento estratégico, orçamento orçamentário, a unidade 2. Tem 2 questões sobre a elaboração do orçamento, que é a parte de PPA, LDO e LOA. Uma questão sobre modelo participativo, uma questão sobre controle e uma questão sobre o PPA. Essas é uma de cada unidade. Tá? Então, quando vocês abrirem o quiz, vocês vão acessar o quiz e vai aparecer a primeira questão. Vocês vão localizar ela dentro do material. Vocês podem ir lá no slide, procurar a resposta. Elas não são questões de pega-ratão, não são questões que tentam confundir, elas são diretas e objetivas. PPA é composto por tal coisa. Verdadeiro ou falso? Aí, tá? O PPA, o processo orçamentário tem lá PPA, LDO, LOA. Tá? A lei orçamentária serve para, e aí vai ter as opções e marca. Então, as questões elas são bem objetivas nesse sentido.
Então, o que precisa? Basta pegar os slides e dar uma folhada nele, né? Passar eles, que vai ter a resposta direto ali para cada uma das questões, tá certo? E isso faz com que, pelo menos, se possa olhar o slide. Dá para responder direto sem olhar o slide? Quem já viu bem, assistiu todas as aulas e tal, consegue responder direto. Mas, assim, vocês vão ter 1 hora para responder. Então, assim, dá e sobra. Tá? É uma atividade para fazer em 5, 10 minutos, mas tem 1 hora para fazer com calma. O único detalhe é o seguinte, o único cuidado que tem que ter é que, quando vocês começam a fazer atividade, não pode parar depois. Tá? É o único cuidado que tem que ter. Ela vai ficar aberta do dia 17 ao dia 20, ou seja, de quinta até domingo. Então, vocês podem escolher qualquer dia desses, qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, no horário que for melhor para vocês. Só o único cuidado, o único alerta que eu chamo a atenção. Iniciou, não pode parar. Iniciou, tem que fazer ele e enviar. Porque senão o sistema, o AVA vai enviar automaticamente. Quando completar 1 hora, ele envia automaticamente. Então, se está pela metade, vai ficar pela metade. Tá? Então, e como é que ele funciona? O quiz entra, aparece a questão, você marca, passa para a próxima. Aparece a questão, marca, passa para a próxima. E aí vai até a última, depois envia. Tem a possibilidade de voltar, tá? Mas eu acho, para não se atrapalhar, quanto menos voltar, melhor. Melhor é ir em frente sempre. Chegou lá no final, envia. Como tem 1 hora, dá para olhar, procurar a questão, não precisa se apavorar, vou olhar todas lá para ver se eu vou saber. Não, vai uma de cada vez, tranquilo, para não ter problema de dar erro no sistema. O quiz, ele pode ser feito também com respostas escritas, ela pode ser com respostas numéricas, ela tem uma série de opções, mas eu resolvi deixar só múltipla escolha e VOF. Então, são 3 de VOF e 3 de múltipla escolha. Então, é uma atividade que dá para fazer em um tempo bem curto, tá? Mas é bom sempre fazer com tranquilidade. Então, vocês, entre o dia 17 e o dia 20, vocês veem a hora que melhor convir para vocês sentam ali e fazem atividade, tá? No domingo de noite, depois da meia-noite, quando fechar esse período, vocês vão poder acessar e ele já vai ter a avaliação final, né? Já com a nota, porque o AVA já vai corrigir as notas, porque eu já fiz o feedback com a resposta correta. Então, vocês vão já saber a nota final no domingo, depois da meia-noite, quando encerrar. Tá? Caso tenha alguma questão que tenha dado algum problema, alguma coisa assim, vocês não se preocupem, porque eu entro em todas as vezes que eu faço quiz, eu entro em todos os alunos que têm questões erradas e olho o que ele errou, para verificar se realmente foi um erro do aluno ou se foi um problema do sistema, alguma coisa que tenha falhado, tá? Então, normalmente eu já tenho esse hábito de ir lá e fazer uma conferência para verificar se está tudo certinho, para depois passar, então, para a planilha de avaliação. Tá? Então, eu vou pegar essa nota, que vai estar no AVA, e juntar, então, com as notas das... Deu uma travada aí, não? Estão ouvindo? É que aqui a minha internet deu uma paradinha. Então, eu estou recebendo já dos tutores as planilhas com as avaliações dos fóruns e da atividade, e aí eu vou incluir a nota da avaliação final e vou fechar a nota para divulgação em seguida, no início da próxima semana, para a gente já fechar a disciplina. Se por acaso tiver alunos que não atinjam a nota 7, porque de repente erraram alguma coisa na prova e não tinham nota nas atividades, alguma coisa nesse sentido, então depois tem aquele período para recuperação, né?
que, de acordo com a norma, é a recuperação só da nota da prova, né? Então, quem acertar toda a prova e não tiver conseguido aprovação, aí então aí não tem outra alternativa, né? Porque é um conjunto entre as atividades parciais e a prova. Quem tiver erros que gerem, porventura, uma condição que não atinja a nota 7, então tem essa possibilidade ainda de recuperação, que aí vai ser uma outra atividade que eu vou definir de acordo com a quantidade de alunos que tiverem, que não atingirem a nota, né? Mas, assim, o que eu posso dizer? É uma atividade tranquila, como eu disse para vocês, o que me interessa mais na avaliação é o durante, né? Como é que foi o comportamento durante, de uma forma geral, sei que não é todos, mas de uma forma geral, as atividades do fórum e atividade parcial foram bem elaboradas. Eu verifiquei as avaliações que os tutores fizeram, então li vários comentários das discussões e das atividades e entendo que aqueles alunos que se comprometeram e se envolveram fizeram de forma adequada, então não teriam nenhuma dificuldade para aprovação na disciplina. Nós estamos num curso de especialização, né? Não estamos num curso de graduação que tem outros tipos de exigência, né? O curso de especialização é para aprimorar um conhecimento que a gente desenvolveu em um outro momento. Então, é importante que a gente cumpra as atividades, e cumprir as atividades já é um bom preceito para chegar ao resultado final. A forma de avaliação ela é mais decorrente do que da exigência que a UAB tem com essa prova, essa avaliação final, que tem que ser feita dessa forma. Tá? Mas eu acho que o quiz é bem melhor do que se a gente fizesse uma prova presencial, em que teria que haver um deslocamento até os polos, teria que ter aquele negócio de imprimir papel, preencher prova, enviar papel e ficar circulando para chegar quase que aos mesmos objetivos. Porque o meu objetivo é que vocês tenham usufruído do material da disciplina. Por isso que essa avaliação final é feita nessa forma de quiz e não de questões em aberto que deixem, assim, né? Eu quero saber se vocês realmente conseguem localizar dentro do meu material as questões que eu estou perguntando. Então, as perguntas são simples e estão no material. Se vocês conseguem ler a questão e localizá-la no material, quer dizer que vocês olharam o material, cumpriu o meu objetivo, que era que vocês realmente tivessem acesso e usufruíssem do material que a gente preparou para a disciplina. Tá certo? Então, a ideia da nossa avaliação é essa, tá? Se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade aí para perguntar sobre como é que vai funcionar, mas essencialmente a ideia é essa. De forma bem resumida, são 6 questões de marcar ou de VOF, que estarão liberadas a partir do dia 17 até o dia 20, pode ser feitas em qualquer dia, em qualquer horário. A única, e eu estou reforçando já pela 3ª ou 4ª vez, para ficar registrado aqui no vídeo, a única restrição é que iniciou, não pode parar, tem que seguir até o final para enviar, senão o AVA vai enviar automaticamente. Se acontecer algum tipo de imprevisto na hora de enviar, se vocês não consigam recuperar essa informação, vocês imediatamente me enviem uma mensagem pelo AVA que eu vejo o que dá para fazer. Tá? Mas somente quando acontecer alguma coisa e me enviem na hora que acontecer o problema. Tá? Não, assim, outras questões, é que nem assim, ó, se alguém disser estou viajando, mas tem internet em qualquer lugar no Brasil, né? Então, pode fazer em qualquer lugar, não precisa fazer em casa, pode fazer onde quiser. Tá? Qualquer outra situação que não seja da questão de tecnologia, então aí tem que seguir aqueles parâmetros definidos aí de solicitar a segunda chamada, pedir, sei lá, aí teria que entrar um pedido para fazer, ou deixa para fazer a recuperação depois, então aí faz a recuperação, mas eu acho que aí acaba se tornando um pouquinho mais complicado. Eu acho que o ideal é fazer e
E caso, na hora que estiver fazendo acontecer algum problema técnico, assim, tipo, problema na plataforma, alguma coisa nesse sentido, então aí sim, aí manda uma mensagem, eu vou... Porque tudo que vocês fazem na plataforma, a plataforma registra e eu consigo acessar e ver o que vocês fizeram, até onde vocês foram, o que aconteceu. Então, eu consigo entrar por dentro do AVA e ver tudo que está acontecendo. Então, né, também não dá para... Tem que ser sério nisso, né? Se tem um problema, informa um problema, eu vou tentar resolver. Agora, não dá para vir com outros tipos de desculpa, assim, que não são realmente questões técnicas que realmente impactem na dificuldade de fazer a questão. Tá certo? Então, assim, eu vou deixar agora uns minutinhos para alguma dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo ou à atividade avaliada. Quem quiser abrir o microfone e perguntar, quem quiser mandar ali pelo chat, fique à vontade para a gente esclarecer. Patrícia. Não fez... Tá, fez os fóruns, mas não fez... Mas perdi a data da tarefa. Tá. O que acontece? O fórum, ele vale 1 ponto e a prova vale 6. Se tu gabaritar a prova, tu tá aprovado. Tá? Aí tem que gabaritar a prova. Se não gabaritar a prova, ainda tem a chance de fazer a recuperação para tentar chegar nessa nota da prova. Carla, prudente deixar os slides abertos? Sim, com certeza. Seria bem bom assim para ganhar tempo, né? Porque os slides, eles têm 1 ou 2 por semana, né? Então, é só deixar eles em ordem. E aí, porque assim, só para vocês entenderem, a prova, eu fiz um banco de questões, né? Então, para cada semana, eu fiz lá um grupo X de questões. Então, quando vocês fazem, ela não vai ser igual para todo mundo, né? Elas têm o mesmo grau de dificuldade, mas ela não é igual para todo mundo. Então, não adianta eu fazer e passar lá para o colega, olha aqui, ó, as minhas questões foram essas. Não é igual, porque ele é um banco de questões. Então, sobre modelos participativos, eu criei várias questões. Então, vai ter uma questão sobre modelo participativo, mas para cada um vai ser uma. Claro que vai se repetir para alguns, mas só que não vai combinar com a outra questão, porque eu fiz um banco de questões para o planejamento orçamentário inicial, um banco de questões sobre elaboração do orçamento, que é focado no PPA e lei orçamentária, um banco de questões sobre lei de diretrizes orçamentárias, um banco de questões sobre modelos participativos, um banco de questões sobre controle, né, avaliação do orçamento, e um banco de questões sobre plano plurianual. Então, para cada um vai cair uma dessas questões. Então, um vai pegar um do primeiro, a 2 do segundo, a 3, a 1 do quarto, a quinta do outro e tal. Aí o outro vai... Isso o AVA automaticamente, né? Ele é um sistema aleatório que existe no AVA de seleção de questões. Só que todas elas têm o mesmo grau de dificuldade, são no mesmo estilo. Ele só vai mudar uma parte dentro daquele conteúdo. Então, claro, se vocês estão com os slides abertos e usarem ele para pegarem o slide e acompanharem a questão, independente de qual questão cair para vocês, vai ter o mesmo grau de dificuldade, tá? Maria Eliane, que bom que foi bem proveitosa a disciplina. Luiz Henrique, está tudo ok. Patrícia, apenas uma tarefa já estar fora do curso é bem desmotivador. Pois é, mas é que, na verdade, é a tarefa que tem um peso grande, mas não elimina o curso se fizer essa avaliação com tranquilidade, olhar os slides. Dá para gabaritar com muita tranquilidade, eu já disse para vocês, não tem nenhum grau de dificuldade maior.
Quem acompanhou a disciplina faz esse quiz de olho fechado, mas só tenham cuidado e atenção para não se animar muito. Tá muito fácil, vai marcando, e daqui a pouco erra uma questão por bobeira. Tem tempo, tem 1 hora para fazer isso, então dá para olhar a questão, já sei, a resposta é essa, mas vou lá no slide e dou uma conferidinha, essa aqui mesmo, tá? Próximo, olhei, tá, conferi, vai lá para a próxima, e assim vai, tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Quantos fóruns foram aplicados? Legal, né? Foram aplicados. Bom, foram 2 fóruns. É só olhar no AVA lá que tem 2 fóruns no AVA. Todos que fizeram as 2 participações em cada fórum têm 1 ponto. Tá? Eram 2 fóruns, tinha que ter 2 participações em cada fórum. Quem fez as 2 participações no fórum, no primeiro fórum e 2 participações no segundo fórum, tem 1 ponto. Mais a nota da atividade parcial, já sabe quanto que precisa. Tá? Pode ficar faltando 3 décimos, 5 décimos, porque o meu trabalho foi 2,7, tá? Gente, eu estou há 30 anos trabalhando na vida acadêmica, tá? Não vou tirar ninguém por causa de 3 décimos, de 4 décimos, de 5 décimos. Não vou eliminar ninguém por causa disso. Isso aí a gente vai... Eu não costumo pegar o que está no Excel lá e jogar no sistema sem olhar o que está acontecendo. Né? Faltou alguns décimos ali, eu vou lá no AVA, vejo o que a pessoa entregou, se escreveu, se não escreveu, se tem alguma coisinha que faltou, que não faltou, vou lá, busco e verifico se dá para arredondar, se não dá para arredondar, aí a gente vai avaliar cada situação. Tá? Não se preocupem com a minha parte, que a minha parte eu já tenho bastante tempo assim que eu faço. Tá? Se preocupem com a parte que vocês querem responder a prova. O resto eu resolvo tranquilo. Tá com saudades da mãe? Vou esperar. Ai, meu Deus. Que bom, Lucy e Ana, que a disciplina foi boa e que foi esclarecedora. É isso que a gente quer, que ela ajude a tirar dúvidas, né? Vocês, o AVA ali, vocês ficam com tempo com acesso com ele, mas depois, se vocês quiserem pegar os links dos vídeos, por exemplo, para ficar com eles, para vocês verem em outros momentos que tem interesse ou para tirar dúvidas, vocês podem copiar o link ali no YouTube, porque eu não costumo deixar todo. Eu tenho alguns vídeos que estão liberados, que eu tenho vídeo de várias disciplinas ali, mas eu não deixo todos liberados direto, eu deixo só o link, né? Então, para acessar tem que ter o link. Então, quem quiser depois ficar com ele guardado, para no futuro utilizar, pode copiar o link e deixar guardado numa pasta assim. Daqui a 2, 3 anos aí, eu queria ver o que o Alexandre falou, né? Pode ir lá e voltar, tá? Que bom, Simone, que o curso está atendendo as expectativas. Josiane, quantas participações? Era 2 participações, mas uma resposta individual. Isso. Vocês tinham, cada fórum, vocês tinham que colocar uma posição e comentar a do colega. Eram 2 postagens. Então, eram 2 postagens no primeiro, 2 no 1, são 4 postagens. Quem fez as 4 postagens tem 1. Quem fez 3 postagens tem 0,75. Quem fez 2 postagens tem 0,5. Quem fez uma postagem tem 0,25.
Meu Deus Isso, do Francine, céu. era uma postagem, um comentário de um colega. Isso aí, perfeito. Piu-piu. E que demônio. Que bom que as aulas foram boas, Ellie, né? Eu vou deixar gravado essa nossa conversa e depois eu vou deixar vou também colocar o link lá Caramelo. na plataforma para o pessoal que não... Minha Lene está com o microfone ligado. Eu vou deixar... Vou deixar o link dessa nossa web de hoje para os colegas que não participaram, aqui tem uma parte grande da turma, mas acho que não está todo mundo, vai ficar disponível para depois também poderem assistir e tirarem as dúvidas, já que o pessoal já fez algumas perguntas sobre avaliação e tal, já ficou tudo registrado, então já fica esclarecido. Qualquer coisa, tem outros acessos. Vamos ter outras aulas comigo? Não, acho que não, Jonathan, porque a UAB ela funciona por editais, né, internos aqui. Então, eles foram feitos no início do curso, e eu, na verdade, como eu trabalho também com o curso de Administração Pública, EAD, a gente tem uma limitação de disciplinas por período, assim. Então, eu já trabalhei, só esse ano, acho que já trabalhei 3 disciplinas lá na administração pública de graduação. Eu estou dando uma outra disciplina junto, né? Eu estou dando essa aqui, essa para vocês, e a de contabilidade pública para o pessoal lá da administração de graduação em AD. Então, eu já estou com a minha cota desse ano estourada. E, além do mais, a questão de que os editais são tudo por edital, né? Então, o edital é feito no início do ano. Então, eu me candidatei só para essa disciplina no GPM. Então, não devo participar mais. Eu não sei dessa parte de trabalho de conclusão, que eu não sei bem como é que é a parte, no caso da especialização, se tem orientação para o professor ou se é uma orientação geral, isso aí eu não acompanhei com mais detalhes. Mas, a princípio, no GPM nessa edição, vai ser só essa disciplina aqui que eu vou trabalhar. Obrigado, Josiane. Que bom que você gostou também. Aguardando o pessoal que está escrevendo para a gente fechar depois. Eu acho que tem orientação de TCC, geralmente tem essa parte final, só que como eu não participei das edições anteriores, eu não acompanhei como é que é feita a orientação. Eu já fiz orientação da educação à distância, mas no curso de graduação de administração já fiz mais de uma. Aqui no da educação do GPM eu não cheguei a participar. Letícia já participou de outras. Não, só uma dúvida que surgiu agora, Alexandre. Nós, como tutores, conseguimos ver a nota dos alunos quando finalizar o quiz ou vai ficar aparecendo só para o professor mesmo? Sabe me dizer? Eu acho que, se eu não me engano, vocês conseguem, porque vocês têm acesso mais amplo. Eu tenho quase certeza que conseguem. Não, a gente acompanha, só para ter essa dúvida. Isso. Tá. Acho que vocês não conseguem, assim, se der um problema, alguma coisa, vocês não conseguem ver o problema, resolver. Que aí Mas quanto eles tiraram, por exemplo, sim. Agora, eu acho que o quanto eles tiraram, eu acho que sim. Acho que sim, porque vocês têm acesso às atividades que estão fechadas, então vocês têm acesso também a essa parte da avaliação. Eu tenho quase certeza que vocês conseguem ver, pelo menos. Tá bem, mas só que a nota ela só aparece depois que fecha, né? Tá. Enquanto não fechar o domingo ali, ela não aparece, que aí ela dá
Tá? Vai. Muito bem, então. Não tem ninguém escrevendo ali, pelo menos não está aparecendo. Então, seria isso, pessoal. Em termos de contato mais direto, eu vou me despedir de vocês hoje, né? Foi uma satisfação ter trabalhado esse semestre com a turma. Eu gostei da participação nos fóruns, das atividades, eu achei bem participativa. A web anterior também foi muito boa, assim, de pessoal perguntando bastante coisa, querendo tirar dúvidas, querendo falar bastante. Então, eu acho bem legal isso, porque às vezes nos cursos de graduação isso é mais devagar, assim, o pessoal pergunta pouco, né? Então, na especialização tem uma interação maior, e é isso que é legal, né? Porque a gente está aí para isso, né? Então, quando tem bastante interação, pergunta, participação, e principalmente esse envolvimento, porque os fóruns, às vezes, são difíceis de entrar em funcionamento, porque o pessoal vai lá e escreve achei legal, tá bom, mas não é assim, né? E eu gostei da turma de vocês, que o pessoal participou bastante, escreveu, tentou trazer o seu raciocínio, a sua percepção, né? E isso colabora porque, naturalmente, força os colegas a olhar o que os colegas fizeram para poder discutir, e aí é um aprendizado mútuo, né? De qualquer forma, de uma forma ou de outra, um ajuda o outro, né? Então, acho bem legal. Tá certo, pessoal? Obrigado também a vocês aí pelo envolvimento, pela participação, e a gente continua disponível no AVA aí durante esse período. Se por acaso der algum probleminha, vocês entrem em contato, mandem mensagem ali pelo chat do AVA, ou entrem em contato com os tutores, que os tutores falam comigo diretamente, a gente esclarece e resolve qualquer problema que tiver aí nesse caminho, tá bem? Boa noite, então, pessoal. Boa noite, professor. Obrigada pelo trabalho. E vamos continuando, né? Vamos continuando. A gente vai se falando aí, os tutores, a gente vai ter algumas Ainda conversas tem algumas a mais conversas, aí. isso. Boa noite, Então tá. professor. Muito obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite.